Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituindo reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nos versículo 13 ele continua descrevendo o que ele viu. Ele viu no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes compridas e cingido na altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a branca neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda, afiada de 2 gumes, e o seu rosto, o seu semblante brilhava mais que o sol em plena sua força. Estas são as coisas que João viu, aquele Senhor poderoso, glorioso. Mas elas encerram no versículo 18, quando testifica dizendo: aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. João está caído ao chão, vendo tudo isso, e feliz e contente, quando agora começa a escrever as coisas que são. A partir do capítulo 2 e 3, ele dirige-se a um tempo presente, às 7 igrejas da Ásia Menor, representando a totalidade da igreja. Para cada uma delas uma palavra, uma advertência, uma direção, um elogio, uma correção. E a cada carta, 7 delas, não porque eram as únicas, mas porque 7 representa plenitude, então era como que uma carta endereçada a todas as igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas ouviram mensagens dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Por si só já é suficiente para dizer à igreja: nós estamos numa batalha, e o troféu é dado ao que vencer. Terminadas estas coisas, escreve o capítulo 4, que começa o início das coisas futuristas, das coisas que poderíamos chamar de escatológicas. E é interessante que, do mesmo modo como se encerra o versículo 19, começa o capítulo 4, versículo 1. No texto a descrever diz: depois destas coisas. Semelhantemente ou não, na versão atualizada é assim que se descreve, porque no versículo 19 está escrito as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. E a expressão inicial parece demarcar o início de uma visão futurista, quando diz: depois destas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas coisas. Aqui marca aquilo que nós de fato conhecemos como Apocalipse, porque as pessoas, ao lerem Apocalipse, procuram apenas coisas futuristas, e é aqui no capítulo 4 que começam a descrever elas. No capítulo 4, ele está adentrando a eternidade, um lugar fora de tempo, fora de lógica humana, fora de um esquadro terrestre. E João está entrando, e ele é fascinado com o que está a ver. Ele contempla seres angelicais, ele vê 24 anciãos, e ele começa a ver cada uma dessas coisas. E chama a sua atenção no capítulo 4, no versículo 7, quando ele diz que cada um dos 4 seres viventes tinham rostos como de leão, rostos como de novilho, rostos como de um homem, rostos como de uma águia voando. O que parece ser apenas uma mera visão, de fato, era a confirmação do ministério de Jesus. Ele, o leão descrito em Mateus, por que não dizer o rei descrito em Mateus. Ele, o novilho descrito em Marcos, por que não dizer o servo que carregou os fardos. Ele, o filho do homem descrito em Lucas, aquele que se fez servo entre nós.
mas ele, a águia voando, descrita em João como o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, mas que continua sendo o que ele era e sempre será, Deus. Ele está feliz ao ver tudo isso. De repente, ele encontra-se no capítulo 5 sendo chocado com um anjo gritando bem alto. E o anjo grita porque ele está diante de uma situação um tanto inusitada. E o que ele vê? Ele vê um homem sentado no trono, carregando um livro em sua mão, e alguém gritando, dizendo: ninguém na terra, no céu, nem nas águas pode abrir o livro. E João faz o que outras vezes não aconteceu no céu: chorou. Ele chora porque ele vê tudo o que está vendo, e de repente o cenário é um livro fechado, selado com 7 selos, e ninguém capaz de ler o livro. Para você entender um pouco disso, eu preciso voltar ao livro de Salmos. No capítulo 22, 23 e 24, são salmos escatológicos que apresentam no capítulo 22 a cruz, aquele que grita dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 descreve o bom pastor que triunfa sobre a morte e até no vale da sombra da morte não nos deixa só. Mas no capítulo 24 apresenta o Cristo glorioso, e é no capítulo 24 que começa uma canção dizendo: Ele habita no meio dos louvores. É o que está acontecendo no capítulo 5. Mas um anjo grita dizendo: abram os portais eternos, abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Alguém do lado de dentro pergunta dizendo: quem é este Rei da Glória? Enquanto isso está acontecendo, João, no estado da eternidade que não tem limite de hora nem de tempo, é o momento em que ele está no céu, vendo o Senhor sentado no trono com o livro fechado e ninguém podendo abrir, até que do lado de fora alguém está dizendo: abram os portais, abram os portais, para que entre o Rei da Glória. É exatamente esta hora que João está chorando e os portais se abriram, e o Rei da Glória vem entrando. E quando o Rei da Glória adentra, ele vai direto ao trono, ele toma o livro e o anjo grita dizendo: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e reviveu, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João está vendo tudo isso quando uma adoração contagiante toma conta. No versículo 8 do capítulo 5, os 24 anciãos se prostram, os 4 seres viventes se prostram e diz: digno é o Cordeiro. Mas o que vem a seguir é que milhares de seres angelicais fazem o mesmo. Eles se prostram e dizem o mesmo: digno é o Cordeiro. E quando eles fazem isso, toda a criatura que se movia na terra faz a mesma coisa. E me permita te dizer algo: a adoração é sempre contagiante. Quando os anjos adoram, os 24 anciãos adoram, um grupo de seres angelicais adoram, a terra adora. A adoração sempre é assim, ela só funciona quando ela pega fogo no altar e começa a fluir perante a igreja e contagia até quem passa no meio da rua. Mas quando a adoração é desprovida de sabedoria ou conhecimento, ela evapora no tempo, porque não se sabe a quem adora e não por que adora. Mas quando a adoração é regida por uma sensação de saber que Ele é, que Ele merece, então a adoração contagia. E a minha oração esta noite é que enquanto adoramos no altar, você adore na igreja. Enquanto você adora na igreja, você adora em casa. Enquanto você adora em casa, nossas famílias são envolvidas numa atmosfera de adoração. Terminado tudo isso,
João agora vê a abertura dos 7 selos. Começa o capítulo de número 6, e junto com ele a abertura do primeiro selo. Falsa paz é o que se descreve no versículo 2. Versículo 4 se descreve o segundo selo representando guerras. O terceiro selo no versículo 5 representando fome. O quarto selo no versículo 8 representando morte. 4 cavaleiros, cada um com sua cor, apresentando uma época, um acontecimento, um evento na história. No versículo 10, um clamor é encontrado no quinto selo. É o clamor dos que morreram pela palavra, dos que morreram pela fé, e eles clamam por justiça. Seu clamor por justiça ecoa no sexto selo, quando a natureza gemendo grita, fazendo haver terremotos e movimentos que fazem o céu se enrolar como pergaminho, o sol perder a sua força e seu brilho, e a terra tremer ao som daquele clamor. É os selos que estão se abrindo. O sétimo selo dá início à contagem das 7 trombetas, que são sinais catastróficos para a terra. E a 7ª trombeta dá início às 7 taças, que são revelações da ira e do juízo de Deus derramados sobre o mundo. Essas descrições permeiam até o versículo 17. Cada marca, cada evento, cada sinal, revelando algo novo para esse tempo que está por vir. Todavia, eu estou caminhando até aqui para chamar a sua atenção para 2 coisas. É que quando as taças, quando as trombetas e quando os selos estão sendo abertos, 2 palavras repetem-se com ímpeto no texto. 2 expressões são encontradas com vivatez: a expressão besta e a expressão Babilônia. Tais expressões são encontradas do capítulo 6 até o capítulo 19. Besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, besta que tem 7 cabeças, besta que tem 10 chifres, besta que está envolvida ao lado de outros, e vai se falando. E essas palavras me fazem pensar o que seria isso. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Porque quando se fala de besta, o capítulo 13, no versículo 1, começa descrevendo quem ele é. Um homem que sobe da terra, um líder que sobe do mar, representando nações, tendo 10 chifres, 7 cabeças. E o capítulo 17, o versículo 9 e 12, explica que esse mar são nações, que esses chifres são reis, que essas cabeças são reinos, fazendo entender que é um homem que terá o apoio de reinos e reis. E tudo isso por quê? Porque o versículo de número 2 diz que essa besta é semelhante ao leopardo, ou seja, sagaz na sua ação. É semelhante a um urso, significa força. É semelhante à boca de um leão, representando eloquência. Logo, a besta a quem se descreve os próximos textos fala de um homem mundial, tendo o apoio de reis e reinos, sendo eloquente na fala, forte na força e sagaz na sua astúcia. E sendo assim, João, preocupado, já escrevia nas suas epístolas dizendo: cuidado com este homem. Este homem é chamado por João de anticristo. Anticristo, conforme as próprias cartas, é aquele que nega a existência de Jesus. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 22, João diz: filhinhos, já há muitos anticristo, mas todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, todo aquele que nega Jesus, este tal é o anticristo. E por que esta é uma característica dele? Porque afirmar que Jesus esteve aqui é afirmar a própria derrota do inferno. Negar que ele esteve aqui é criar uma falsa expectativa de um rei que vai vencer. O anticristo nega a encarnação, nega a existência, consequentemente nega a cruz e a ressurreição. Mais preocupante do que tudo isso é o que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. A expressão de Paulo à igreja que estava preocupada com este anticristo: quem era, o que fazia, de que maneira ele iria se portar. E com as suas propriedades como de um professor, ele dirige-se para a igreja de Tessalonicenses dizendo o que ele faz.
e ele é nada mais, nada menos do que um homem que se opõe à adoração. O versículo de número 4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de querer se assentar no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele é aquele que nega a existência de Jesus para querer receber o que só Jesus é digno de conceder. Esse tal carrega consigo tantas coisas, entre elas o desejo de ter um império, o desejo de ter os pés ao seu mundo. E essa é a razão porque a palavra que acompanha a besta é Babilônia. Porque Babilônia, para que você entenda, é uma expressão derivada lá de Gênesis no capítulo 11. Deriva de um significado chamado Babel, do aramaico confusão. E foi isso que aconteceu em Gênesis 11, quando os homens se rebelaram contra Deus e querendo agir contrário ao que Deus tinha direcionado, Deus disse: espalhem e povoem a terra. Eles se juntam num só lugar. Deus determinou o juízo sobre a terra e, tentando ser maior do que o juízo, constroem ou resolvem construir uma torre cujo topo toca ao céu, para dizer: ninguém nos tira deste lugar, ninguém nos remove daqui, porque o sentimento que acompanha Babilônia, ou seu lema, é fortalecer para não depender, fortalecer bases para não depender de Deus, fortalecer nossas raízes para não depender de mais nada. E construindo uma torre, você sabe como isso termina. Deus confunde-os e os espalha pela terra, e eles estão agora espalhados pela terra por todos os cantos. A torre não foi mais construída, mas os seus súditos estão espalhados pela terra, e carregavam no seu coração um sentimento de Babel. E esse sentimento de Babel, volta e meia, propunha-se ou vinha com força, tentando levantar uma nova torre. Torre agora que ganha o mesmo nome em Babilônia, quando Nabucodonosor, tendo um nome sobre todos os nomes, fazendo com que o relinchar de seus cavalos cause medo e pavor, resolve construir um império. E ele mesmo, em seus sonhos, viu uma árvore muito forte, cujas aves vinham de longe, se aninhavam na sua copa. Ele mesmo viu em seus sonhos que as aves estavam à sua volta, que os animais descansavam à sua sombra. E Daniel interpreta dizendo: esta árvore é teu reino, se tornou-se grande. Mas Daniel lhe adverte dizendo: cuidado para não ser isca do sentimento de Babel. Um ano depois, este mesmo Nabucodonosor, que foi advertido para não se ensoberbecer, para não se sentir arrogante e prepotente, está se sentindo o tal ao ponto de construir uma imagem de ouro batido, determinando a todos os homens que o adorem, e desafia perguntando aos jovens Ananias, Misael e Azarias: quem é o Deus que pode fazer vocês escaparem de minhas mãos? A isca de Babel está em Babilônia, seus súditos se espalharam, e agora está ecoando no coração de um rei, apresentando um poderio cheio de arrogância e prepotência. Seu fim, sua história é ser molhado pelo orvalho da chuva, e por tempos caminhar como um animal, comer como um animal, viver como um animal, até que lhe recobrasse o juízo e entendesse que só há um rei que é digno de toda honra e toda glória. Mas o sentimento de Babel estava entre os homens, e mesmo morrendo Nabucodonosor, surge Beltesazar, surge Dario, e esses reis carregam em si esse mesmo sentimento de jactância. Entre eles a tal arrogância de tomar os cálices, os instrumentos do templo, e beber neles, dizendo: assim sou eu, maior que Deus. Uma mão escrita na parede dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foi e achado em falta. Seu reino foi destruído. Babilônia caiu outra vez. Nunca mais se ouviu falar desse império, mas os seus súditos se espalharam pelo mundo e ainda hoje esperam por um novo rei. Estão a clamar por um novo rei que faça aquilo que eles querem: fortalecer
para não depender. E a cultura de Babilônia é muito mais do que uma cultura de arrogância e prepotência. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, apresenta suas ideologias tão perigosas e tão visíveis nos dias de hoje. 2 Timóteo, no capítulo de número 3, nos versículos de número 1 a 5, esse mesmo apóstolo Paulo agora descreve dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a pior de todas, que tem forma de piedade, tem cara de religioso, mas nega entretanto o poder destas coisas. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. Suas ideologias são apregoadas tempos e tempos, e as suas ideologias são visíveis de forma mais exacerbada ainda em Romanos, no capítulo de número 1. Esse mesmo Paulo falando aos cristãos em Roma, dizendo como é o governo e a ideologia de Babilônia. Capítulo de número 1, versículo de número 13, versículo de número 21, ele descreve dizendo que este império de Babilônia apregoa exatamente isso: tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecido-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, agem como loucos, mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Pule para o versículo 25. Estes mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito e eternamente. Por esta razão, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural e em suas relações íntimas para com o contrário à natureza, cumprindo ou semelhantemente homens, deixando o contato natural de mulher, inflamam-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e por isso recebendo em si mesmo a merecida punição. Essa é Babilônia, com suas ideologias e lemas. Não depender mais de Deus, viver querendo adoração que era para ser de Deus, e contrariando tudo que Deus apresenta. Talvez, para um ouvinte desapercebido, a pergunta é: pode alguém acompanhar Babilônia? Sim, pode, porque o capítulo 18 de Apocalipse descreve o que ela faz. No versículo 11 e 13, mostra ela como uma vendedora de mercadorias. Ela apresenta-se com perfumes de agradável fragrância no versículo 11, com vestidos de fina grife, com a morada em suntuosos palácios, com joias de grande valor, com jarros desejados por todos. Suas comidas eram como manjares à mesa do rei. Todas essas coisas eram dadas, e mercadores iam de longe para viver o que Babilônia oferecia, e em troca, o versículo 13 do capítulo 18 diz: ela queria a alma dos homens. Essa é Babilônia. Mas o capítulo 14 de Apocalipse, depois que João está vendo tudo isso, ele ouve um grito de um anjo bem forte, e esse grito é ouvido no capítulo 18 e no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 8, ele ouve dizendo assim: um anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia. Eu vou gritar outra vez, porque eu almejo um dia saber que tudo isso vai acontecer. Eu vou gritar e dizer:
caiu a grande Babilônia. Todos os impérios e reinos passam, todos os impérios e reinos têm fim, todos os impérios e reinos são reduzidos a nada, mas a queda de Babilônia será visível, ela é anunciada no céu, esperada na igreja e testificada na terra. Haverá um dia em que todos os conceitos e ideologias de Babilônia vão cair por terra. No capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, o mesmo anjo que grita caiu, grita dizendo: sai dela, povo meu. Me parece a preocupação de alguém que sabe o que significa a queda de um governo, que sabe o que significará a queda do anticristo, da besta, a queda do império e de suas ideologias, e grita dizendo ao povo que serve a Jesus: saiam dela, fujam, escapem enquanto vocês podem. E quando eu preparava essa mensagem, Deus ministrou ao meu coração um sentimento de pessoas que estão saindo da Babilônia. Deus me fez entender que há alguns sentimentos, e eu pontuei 3, por favor, me ouça. Sentimento número 1, daqueles que estão saindo da Babilônia, daqueles que não concordam com suas ideologias, que não se curvam diante de seu império. Sentimento número 1, o sentimento da mulher de Ló. Saiu, mas seu coração continua lá. Não está mais no mundo, mas é amigo das coisas de lá. Não está mais vivendo a prática do pecado, mas aplaude todo e qualquer tipo de pecado. Ele não está mais lá, como a mulher de Ló que está saindo de Sodoma, vendo sua queda. Ela sai, mas seu coração prisioneiro, com as lembranças que deixou para trás, faz com que ela caminhe para frente, com o coração para trás. Isso é visível na geração de hoje, pois a geração de hoje abandonou o mundo, mas deixou seu coração lá. Deixou a vida de orgias, mas continua com seus corações lá. E mais grave ainda é o sentimento das filhas de Ló, que saíram de Sodoma, mas os pensamentos mundanos não saíram de sua mente. Porque quando saem de lá e se veem sozinho na caverna de Zoar, olhando para o seu pai, preocupada com a sua descendência, elas dizem: embriaguemo-nos, deitemo-nos com ele, o abusemos sem que ele saiba, para que a nossa geração não perca o seu nome. Um sentimento mundano carregado em alguém que saiu da Babilônia, mas seus pensamentos ainda estavam lá. Eu sou pastor há alguns anos e posso lhe falar com propriedade que esse sentimento é tão presente na geração de hoje. Estar aqui, mas seus pensamentos não estão. Estão aqui, mas seus pensamentos vagueiam entre orgias, entre pornografias, entre esquemas e programações, entre mentiras e indecências. Seus pensamentos vagueiam entre como se dar bem a qualquer custo e se promover a custo do que for preciso. Pensamentos mundanos. Mas o último sentimento não é o sentimento de Ló, é o sentimento do tio de Ló. Eu estou falando de Abraão. Quando o próprio Senhor se apresenta a ele dizendo: eu vou destruir Sodoma, e Abraão apresenta-se diante do Senhor orando, clamando, dizendo: Senhor, se me permita, deixa eu te perguntar, se lá tiver 50 justos, o Senhor destruirá esta nação? E eu entendo pelo texto que o Eterno está caminhando para Sodoma, quando Abraão se apresenta no caminho do Eterno. E que atrevimento isso! Mas isso é quem é pai de nações, e ele perguntando se tiver 45, e o Senhor caminhando, e se tiver 30, sabem quem Abraão estava pensando? Em sua família, no seu sobrinho Ló. Ele estava orando por eles,
e sabendo que não conseguiu impedir o caminho do Eterno, ele volta para a sua tenda. Ao amanhecer ele vai para a campina e só vê a fumaça de longe e diz consigo: Deus destruiu Sodoma, morreu toda a minha casa. Mas o texto diz do capítulo 18 de Gênesis que Deus lembrou-se da oração de Ló, de Abraão, e salvou o seu sobrinho Ló. Olhe para mim, porque eu vou liberar sobre você uma palavra profética. Deus está ouvindo sua oração, e salvação alcançará a sua casa. Ainda alguém com sentimento como o tio de Ló, que saiu da Babilônia e está orando para que os céus também saiam, estão orando para que o filho desviado volte para casa, para que o filho perdido dentro de casa se encontre, está orando para que o seu marido se alinhe com Deus. Ainda há alguém orando, e talvez por essa razão é que você está hoje aqui, porque alguém ainda ora por você, para que você se ajeite, se conserte, porque o tempo está se findando. O tempo está se findando. Esses dias o noticiário midiático apresenta a guerra em Ucrânia, e me chama a atenção um detalhe: negociações para que as pessoas possam se refugiar. Até ontem mais de 3 milhões de pessoas haviam se refugiado ou procurando abrigo em outras nações. Essas pessoas a qualquer custo deixaram suas casas, deixaram seus empregos, seus sonhos para escaparem por suas vidas. Alguns deles foram antes que a guerra se tornasse o que se tornou, outros estão indo agora. No meio da fuga, nós estamos vendo bombardeios para todos os lados, e nações tentando criar um corredor para que as pessoas possam transitar livre de bombas e coisas tais. E isso me faz pensar a seguinte coisa: a oração é o corredor que dará a você a oportunidade de fugir enquanto pode. O mundo está um caos, mas alguém está orando por tua salvação, moço. Alguém está orando por tua salvação, mulher. Então escapa por tua vida enquanto você pode. Foge enquanto você pode. Toda essa festa, toda essa festividade só tem uma única razão para dizer a você: Ele vem. Então eu vou usar a mesma frase para perguntar para você: e você? Vem também? Vem para Jesus, vem para o altar, vem para o concerto, vem para os pés da cruz. Você vem enquanto você pode, vem enquanto é tempo, porque senão você é quem vai cantar a música que Denilson agora cantou. Eles sumiram no ar. O povo barulhento que cantava aqui, as irmãs do ciclo de oração que oravam ali, onde estão? E você dirá: eles sumiram, foram morar com Jeová. Mas se você se consertar, você não cantará essa canção, você cantará outra, que pode ser assim: vencendo, vem Jesus. A canção que você vai cantar depende das decisões que você vai tomar: continuar sendo um crente que você tem sido, ou tornar-se aquilo que Deus espera que você torne. Qual é a sua decisão?